Olá, pessoal! Estamos com mais um Dreamcast, onde nós falamos sobre os sonhos, como que as pessoas realizam seus sonhos, histórias interessantes de pessoas que foram viver experiências no exterior, parceiros interessantes, psicólogos, profissionais ligados à educação, à psicologia e tudo que está interligado a esse mundo dos idiomas, enfim. Hoje eu estou com uma convidada super especial, que eu estou muito feliz de tê-la aqui, que é a... Teacher Miriam Oliveira. Ela é muito legal, gente. Eu acho que sim. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Miriam, me conta um pouquinho da sua história, como que, antes de você ser Teacher Miriam, você falou para mim que você tinha uma história no exterior, que você viveu no exterior. Como é que foi isso? Isso, tudo começou, Nath. Primeiro quero agradecer a oportunidade de a gente estar aqui compartilhando, podendo inspirar outros professores, outros profissionais. Seu trabalho é incrível, sigo a Follow e estou muito feliz de estar aqui em primeiro lugar, quero deixar isso bem claro. E vou voltar lá 20 anos atrás, aos 21 anos eu terminava ali o meu curso de letras e surgiu a oportunidade de sair do país. E quando eu vi a oportunidade de ir para os Estados Unidos, não como professora. Então, naquele momento, o certificado ficou guardado e eu fui para poder em busca do American Dream, to make money, vamos dizer assim. E ali naquele lugar, diante de uma experiência de vivenciar o idioma, porque ir para passear é uma coisa, você vai para morar. A princípio eu pensei em 2 anos e acabei ficando 7. Desculpa, você vai para os Estados Unidos, qual cidade? Eu fui para os estados de Connecticut, pertinho ali de Nova York. Fiquei os 7 anos lá, morando lá mesmo, uma cidade chamada Naugatuck, em Connecticut. E aí meu irmão já morava lá. E as oportunidades foram surgindo naquele trabalho que é diferente, né? Da minha formação, era totalmente diferente da minha formação. E a minha convivência com alguns brasileiros, eu falei, opa, eu preciso aprimorar o idioma. E nesses 7 anos, tive um filho lá, né? Tive uma filha lá, uma filha só. Essa oportunidade de vivenciar tudo isso. Então, tendo que realmente vivenciar o idioma e falando corretamente. Então, fui aprimorar o idioma lá, fiz vários cursos. Então, isso que eu ia te perguntar. Isso. Como que você chegou lá? Como que estava seu nível de inglês? Zero? Oh, não. Eu já falava inglês. Mas quando você chega para vivenciar, pedir informação e no hospital... Você já falava de onde? Isso. Eu já tinha estudado aqui. Na minha infância, eu fiz esses cursos em escolas de idiomas. E quando eu cheguei na faculdade, eu estudei muito sozinha, viu, Nath? Eu não tenho uma formação de uma escola que veio totalmente de uma escola de idiomas. Eu fiz alguns cursinhos... A minha idade vai falar agora, né? Então, por exemplo, há 30 anos atrás, né? Minha mãe me colocou lá num curso de inglês, naquelas escolas que eram inglês e computação, né? Hoje já não tem mais. Não se sinta tão mal. Poxa vida. Eu estudei, eu peguei da minha mãe, quando eu tinha uns 13 anos, um curso que era de revista. Não, foi uma prima minha. Um curso que era de revista ou de banca. Tá. Que você colocava a fita cassete. Exatamente. Entendeu? Dava o play lá. Aham. E é assim que eu comecei. Exatamente. E eu tenho um desse, eu acho até que eu tenho guardado na casa da minha mãe, porque eu guardei era uma caixa. Eu né? também nunca joguei fora. É legal porque eu quero mostrar pra minha filha. Minha filha não vai saber nem o que é aquela fita cassete, né? Porque, você imagina, né? Eles não sabem. Hoje, a minha pequena tá com 17 anos, né? E aí, eu tive essa formação numa escola como essa, que foi muito bom pra mim, foi porque eu sempre gostei do inglês. E aí, quando eu terminei o ensino médio, fiz um curso técnico em ciências, fiz um curso técnico em computação, fiz 1 ano e meio de ciência da computação, peguei várias DPs, não era minha área, decidi fazer letras. Aí eu me encontrei em letras. Quando eu me vi no curso de letras, eu falei, eu preciso ler isso aqui em inglês. E aí eu fui buscar, não era esse acesso que a gente tem hoje pela internet, esses cursos online há 20 anos atrás, a gente não tinha isso. Então eu procurava muito tentar ler e ouvir as fitas, né? Então essa foi a minha formação no curso de letras com aqueles professores, né, que graças a Deus tive uma formação muito boa. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu falo assim, eu pensei que eu falava inglês. Eu pensei que eu falava inglês. Sei. Porque quando você chega lá e o americano começava a falar, eu falo, sorry, can you repeat, please? Can you speak a little bit slowly? Até que um dia eu encontrei enfrentei uma problemática do... o meu ex-marido, na época, se acidentou e eu fui ao hospital. E ao conversar com o médico, ele falou tão rápido, eu não entendi nada. Esse negócio de médico é complicado, porque tem os termos técnicos, né? Eu não entendi, mas eu não entendi nem o básico. E eu, com a minha... Naquela situação de emergência, falei, você poderia repetir, por favor? Ele vira pra mim e fala assim,
você então vai conseguir um intérprete. Eu olhei, eu falei, e era um hospital católico. Aí eu falei, ok, vou tentar. Fui lá embaixo, conversei com alguém, tinha uma portuguesa naquele plantão. Que sorte! E eu falei, você pode me ajudar? Ele foi tão rude comigo. Que grosseria! Diante da situação que eu já estava frágil, aquilo ficou ardendo dentro de mim. Ela veio, me ajudou, traduziu toda a emergência da situação, que foi um caso de cirurgia. Eu saí daquele lugar diferente. 2 semanas depois, que tudo se resolveu, um mês depois, vamos dizer assim, eu estava entrando numa escola lá para estudar o inglês como segunda língua. Fiz um teste, entrei lá no nível de gramática, até no nível mais avançado, porque eu tinha uma base de inglês muito boa. Me faltava a fluência. A parte gramatical eu tinha. E aí, o que eu fiz? Também comecei a fazer aula particulares com uma canadense. Ela vinha na minha casa por 1 hora, 2 vezes por semana. Naqueles próximos 6 meses, Nath, eu falei, eu preciso aprimorar. Porque eu queria me comunicar. E eu sabia que eu ia ter filhos lá. Eu falei, como é que vai ser? Então, essa necessidade do idioma, né? Então, essa vivência no exterior me trouxe essa necessidade do idioma. Eu falei, eu quero falar inglês e eu quero entender, eu quero saber pedir e também conquistar um emprego melhor, né? E 1 ano depois eu estava trabalhando de caixa numa loja de conveniências, num posto de gasolina próximo da minha casa. Que legal. Porque o inglês estava fluindo. Eu conseguia realmente me comunicar e entender o americano, principalmente nos Estados Unidos, muitas diferenças de sotaques. Fala muito rápido. Meu Deus, aqueles links que eu não conseguia entender nada no início, por isso que quando a gente tá ensinando, ou não só para criança, mas para adulto, a gente ensina com que ele tente fazer aqueles links na frase para ele tentar alcançar aí a fluência, né? A rapidez. E claro, é a prática, né? Então essa foi a minha experiência durante 7 anos. Acabei tendo uma filha lá, isso também me trouxe um encorajamento para poder falar, não, eu quero melhorar. E aí fiz 3 cursos lá para aprimorar a gramática, para aprimorar a leitura. E aí, claro que depois de 7 anos, né, eu já estava numa zona de conforto. E aí, 7 anos depois, né, decidi voltar ao Brasil. Isso faz 13 anos. E aí foi quando eu voltei pro Brasil. Perdão, por que você decidiu voltar pro Brasil? Por uma questão mesmo da parte pessoal, né? Acabei passando ali por um divórcio. E estar com uma criança, minha filha tinha 5 anos. Eu tinha minha família aqui. E aí, mas aí sua filha já falava inglês, já falava inglês e ela falava. Eu tentava falar português em casa, uma coisa que foi bem legal, que a professora da escola dela, do daycare, falou, olha, mãe, pode continuar com português em casa, porque o inglês ela vai pegar aqui na escola. E foi isso que aconteceu. Nossa, que legal. Porque eu falei pra ela, eu preciso também falar inglês em casa. Ela falou, não precisa. Mantenha essas 2 línguas. E eu sabia, Nath, que eu ia voltar pro Brasil. Eu sabia. E aí tinha os meus pais. Como que eu ia ter uma netinha só falando inglês com avós brasileiros? Eu precisava ter que ela tivesse essa comunicação. Isso foi bem importante. Quando a gente voltou, ela tinha 6 aninhos. E eu voltei mesmo por conta dos meus pais. Né? Eu tava com saudade de ter ali uma família por perto. Viver fora, né? E principalmente quando a gente... num rompimento de um casamento, né? Aí você fala, opa, peraí, o que é prioridade? E aí quando eu voltei... dá uma nostalgia, uma solidão, bate a solidão, bate a saudade. A gente precisa de um acolhimento. Exato. Né? Fazemos muitos amigos fora, viu? Encontramos muitos, tenho muitos amigos. Você conseguiu fazer? Porque eles falam assim, muito brasileiro fala assim, que não faz amigo lá fora. Não, eu vou te falar. Você fica muito... Não, eu por testemunho próprio, eu tinha também um envolvimento numa comunidade evangélica, eu também sou evangélica, então isso... acaba trazendo a gente ali, criar um grupo de amigos em que nós estávamos sempre juntos. Ah, sim, né? Então, isso facilitou. Tem o propósito de acolhimento. Exato. Isso, pra mim, eu te digo que foi um diferencial. E eu construí grandes amizades, mas sempre pensando assim, aquele não era o meu único convívio. Eu tinha que conviver com americanos também. Tanto que eu não trabalhava com brasileiro. Trabalhei no começo e depois eu fui realmente trabalhar com americanos, porque eu tinha a necessidade de me sentir naquele lugar e também pertencente, porque o americano, ele acaba ignorando o brasileiro. O imigrante que está lá sem falar o idioma. Sim. Poxa, a gente tá ali... Eles não têm paciência. Eles não têm. E se você está lá para trabalhar, você tá, tipo, roubando, vamos dizer assim, uma posição que poderia ser de um americano por um brasileiro que nem fala o idioma do país. Mesmo naquela época ainda? Sim, eu encontrei muitos. Eu encontrei algumas negações por exemplo, eu não consegui a minha legalização lá, então fiquei ali naquele impasse. Você fica com um certo, né, poxa, como que vai ser o dia de amanhã? E aí isso também me motivou a retornar ao Brasil. Sim, né? A minha filha sim. hoje, filha de brasileiro, ela tem dupla cidadania. Então isso foi bem bacana. Maravilhoso. Isso foi uma
uma bênção. Eu acho que é a melhor herança, né? Sim. Hoje ela tá com 17 anos, falo inglês fluente, falo português também. Então, ela fez a alfabetização ao contrário. Ela foi alfabetizada em inglês e aqui eu tive que tentar alfabetizá-la novamente em português, né? Porque ela veio só com o inglês. Então, foi engraçado, porque nos primeiros anos ela não sabia brincar de roda. Ela tinha a coisa do circle time. E quando ela falou, mãe, o que é brincar de roda? O que é fazer uma roda? Era Sei. muito engraçado. Ai, então, tadinha. o português para ela fez sentido depois. Então, Sei. eu fiz a rota contrária, sabe? Uhum. E ela, por ter essa dupla cidadania, hoje aos 17 anos, vou até abrir um parênteses aqui para falar, ela teve aprovação em faculdades fora do Brasil também, né? Acabou passando numa pública aqui e a gente decidiu que ela está estudando aqui, fazendo já faculdade. Primeiro semestre já foi. Então, isso foi muito bom. Então, abriu portas para ela ter o inglês, que eu consegui manter nesses anos todos. E ela também fala o português, claro, né? Por conta da formação aqui. E aí, essa comunidade que eu consegui ser acolhida. Eu tenho muitas boas amizades e a gente consegue fazer amizade, sim. Tudo depende de quem você é, do que você busca, né? Eu acho que aqui também. Tem gente que não tem muitas amizades no próprio país, né? Porque quer viver uma vida mais fechada. Eu não, eu queria ter gente por perto, eu queria estar com pessoas e estando com pessoas que falassem a mesma língua que eu, era muito bom. Quase não encontrei gente de São Paulo. Encontrei muita gente por lá de outros estados, de Minas, de Goiás. E aí você faz uma cadeia de amizades bem diferente. Então foram quem me acolheram. De brasileiro e de americano também. E fiz também, consegui... eu fui house cleaner lá. Então, por 5 anos seguidos, eu trabalhei para uma mesma pessoa que foi uma lady que me acolheu de uma maneira graciosa. Ela conheceu a minha filha. Quando a minha mãe foi lá, quando a minha filha nasceu, a minha mãe também teve a oportunidade lá. Ela quis conhecer a minha mãe. Então, eu achei bem bacana. Nossa, que legal! Achei bem bacana. Tanto muito que ela, legal assim, isso. foi um acolhimento. Ela falou, quero conhecer a sua madre. Eu falei, ok. Ela tratou você como igual. Sim. E eu vou te dizer, por conta da nossa comunicação, nós conversávamos muito. Eu conseguia comunicar com ela. Então, no momento, por exemplo, no momento lá da minha separação, ela soube, porque eu consegui realmente passar para ela o que eu estava vivendo e ela me acolheu de me dar presentes, assim. Isso foi muito bacana. Nossa, isso foi que muito legal, bacana. que E eu vou te falar, gostoso. ligo para ela todo Natal. Desde que voltei. Que gostoso. Eu ligo todo ano, eu guardei. Isso que você voltou já tem quantos anos? Tem 12 anos que eu tô no Brasil. Então. Eu mantive, todo ano eu liguei. 2 anos após o meu retorno ao Brasil, infelizmente eu perdi meu pai. E comecei a entender o propósito de eu ter vindo antes, para dar tempo de, após 7 anos distante dele, poder voltar, fazer com que ele tivesse o tempo com a minha filha. E 2 anos depois, né, ele acabou partindo. E eu falei para essa senhora que eu trabalho, uma senhorinha já hoje, que eu trabalhei, e a gente mantém contato até hoje. E eu espero, quando voltar lá, ainda vou visitá-la. Ai, que legal. Se Deus quiser, se Deus Legal, quiser. fico feliz. Então, esse convívio é muito bom. No ano passado, eu tive a oportunidade de mandar minha filha para os Estados Unidos. Ela ficou 2 meses lá. E ela foi rever todos esses amigos que nós tivemos lá há 10 anos atrás. Então, foi muito bacana. Então, foi uma experiência muito boa, em que eu voltei com uma bagagem de vida, uma bagagem também com esses certificados que puderam abrir as portas no meu retorno ao Brasil. Então, essa minha jornada... foi mais ou menos isso aí nesses últimos anos. Né? E aí, quando você voltou pra cá... Eu voltei e falei, bom, fiquei 6 meses sem trabalhar, tentando me encontrar de volta. Você imagina ficar fora por 7 anos de um país, voltar para casa dos seus pais. Então, eu precisava me restabelecer. Durante 6 meses, comecei a estudar o mercado. O que eu vou fazer? Tenho a minha formação, vou ser secretária executiva bilíngue. Ai, Sim. Eu achava lindo. Não, e assim, era uma época que muita gente achava lindo também, eu lembro. Que engraçado, né? A gente achava lindo. Ia para uma... executiva bilíngue, Bom, falo o idioma. A minha formação permitia, né? A minha licenciatura permitia também. Eu tinha um curso já de departamento pessoal, técnico. Eu falei, bom, vou tentar fazer. Mas não era. Quando eu fui para um processo seletivo e vendo o mercado de trabalho, eu falei, opa, eu acho que isso não vai ser tão bacana. De repente, eu vou para a sala de aula. E aí, eu falei, bom, as entrevistas que eu fiz eram Sala de aula, aulona, com 30 alunos. Não. Aí, eu me encontrei numa escola de idiomas. Ah, tá. Escola de idiomas, Isso, aí eu comecei falei, bom, vou mandar currículos então para escolas de idiomas. E fiz alguns processos seletivos, até que me encontrei em numa cidade chamada Suzano, né? Próxima aqui também, ali no Alto Tietê. E entrei como professora de inglês, né? Naquele período, assim, poucas aulas para começar, né? Porque a escola precisava me conhecer. 6 meses depois surgiu a oportunidade de eu estar na coordenação.
Então foi uma experiência... Nossa, que legal! Foi muito bacana. E aí, 6 meses depois, eu estava em sala de aula, dando aula para crianças, para adultos, e também eles tinham a questão de português para estrangeiro. Por 3 anos eu trabalhei dando aula de inglês, de português para estrangeiros. Então a gente se comunicava em inglês, era para japoneses. Foi uma experiência muito bacana. Então a gente se comunicava em inglês para eu ensinar o português. E aí fiquei por 5 anos como coordenação, como coordenadora e também em sala de aula. E aí, depois de 5 anos, eu pensei, poxa, quem sabe uma escola regular, né? Que possa também acolher a minha filha. Veio a necessidade. Sim, a necessidade de você dar uma bolsa. Exato. Conseguir uma bolsa para sua filha. Exato. Eu acho que, eu vou te ser bem sincera, tá? Eu acho que esse foi um diferencial aí para eu pensar em migrar para a escola regular. E, não, claro, né? Pra gente... gente... pros filhos, sim, exato. E para, né... Como professora, você fala, poxa, de repente eu posso galgar uma escola melhor, ter uma educação também de qualidade para minha filha, né? E isso em troca de uma bolsa vai ser muito bacana. E foi o que aconteceu. E aí depois, saí dessa escola, fui para uma escola regular, fiquei nos últimos 6 anos nessa escola regular, onde a minha filha se formou, né? Tivemos o prazer dela sair do ensino médio e já se formar e entrar para a faculdade, o que também para mim foi muito gratificante, né? Então hoje estou também numa outra escola, estou em sala de aula, numa escola regular, em que tem uma carga horária de inglês, 2 aulas semanais, com um grupo um pouquinho maior, né? Porque em escola de idioma você tem um grupo mais reduzido. Sim. Numa escola regular você tem um grupo maior, né? Mas eu também estou numa proposta diferente, em que eu divido a sala com outra professora. Então, isso é bacana, porque você tem um apoio, você tem uma visão para o inglês também bacana com o grupo reduzido. Então, a gente consegue fazer esse inglês de uma maneira mais efetiva, vamos dizer assim. Ah, legal, porque eu acho interessante. Essa questão é uma questão que eu acho interessante, porque o grupo reduzido. Exatamente. Porque assim, eu acho que para conversação, o grupo grande é difícil. Muito difícil. Você não consegue ouvir todo mundo. Você não consegue corrigir todo mundo. Exatamente. Aí lá vou eu passar pela sala. Mas, gente... Você imagina até o 25º. Uma hora passa assim, ó. Não tem como, você não consegue. Não. Você passa superficialmente. Não tem como ser tão efetivo. Não tem. Agora, se você tiver mais alguém e você tiver uma sala de aula reduzida e 2 grupos... Exato. Aí já fica mais fácil. Eu tenho ali em torno de 14 alunos, eu tenho 12 ou 14 alunos, eu consigo fazer umas dinâmicas, eu consigo ouvir todo mundo. Isso se torna muito mais efetivo. E qual a idade que você está trabalhando agora? Hoje eu trabalho com alunos de primeiro aninho, de 7 aninhos, que é o que eu mais gosto. Você gosta Hoje, eu das gosto. Crianças. Eu vou te falar que eu me encontrei. Em escolas de idiomas eu trabalhava com todos os níveis. Gente, mas... posso mostrar? Claro! Não, eu trouxe aqui alguns recursos. Na verdade, assim, né? Uma ball, as minhas plaquinhas com os feelings de EVA, esse óculos. Claro que às vezes a gente também... Isso aqui era da minha filha, tá? Que eu trago pra poder mostrar. E assim você vai construindo coisas que você usa na sala de aula. Eu tô falando de parts of the body. E aí vou falar big mouth. Olha que tal você usar um recurso desse. Ou de repente uma varinha pra brincar com o aluno, pra fazer abracadabra. Isso tudo encanta. E eu gosto de fazer esse manuseio. Por isso eu gosto Você continua com o seu microfone? Eu continuo. Lá em sala de aula, tá até aqui na minha bolsa. Baratinho, eu internet. uso o microfone, sabe por quê? Pra você ter uma ideia, eu hoje não estou com a minha voz no meu estado normal porque eu tô me recuperando de um resfriado. Sim. E se não fosse o meu microfone essa semana, seria difícil pra eu trabalhar. Aí, me recuperando. Aí aqui, por exemplo, eu trouxe tudo aqui na minha bolsinha, porque até a minha bolsa é personalizada, tá? Tá tudo aqui. Então, se eu vou pra sala de aula, eu levo tudo aqui. Vou trabalhar um vídeo. O que eu faço? Eu gosto muito, Nathalie, de trazer os recursos visuais para esse meu aluno. Porque aí eu evito a tradução. E isso é muito bacana. Se eu tô falando de feelings, então eu tenho aqui um rostinho que ele tá hot, ele tá cold, and happy or sad. Eu não preciso falar triste. Eu não falo em sala de aula. Você tá triste? Não, eu falo assim, are you sad? Eu já mostro. Que fofura. E aí, eu trabalho isso trabalhando com o vídeo, eu exploro, tiro os recursos do vídeo visual, tiro os recursos visual do vídeo, trabalho o vocabulário com o meu aluno. Quando ele assiste o vídeo, ele já sabe o que falar e como falar da maneira correta.
Você já trabalhou para crianças abaixo de 7 anos Sim, também? nesses últimos 6 anos, vou te falar que agora que eu estou só com o primeiro aninho, mas nos últimos 5 anos exatamente eu estava com a educação infantil, crianças a partir de 3 anos de idade. Os 3 aninhos de idade. Exatamente. Aí isso E aqui aí é a mesma coisa. faz todo sentido. E aí se eu ficar ó, com esse rostinho sad, ele vai aprender o que é sad. Nem que eu fique, dá pra ver, dá, olha lá. Nem que eu fique a semana inteira mostrando pra ele o happy e o sad. Eu pego esse do sad, pego o outro do rostinho happy e trabalho esses dois vocabulários. E aí eu mostro pra ele, eu faço o body language, é tudo. Pra criança, você tem que ter energia. Sim. Porque você levanta, Você você tem abaixa, que ter energia, né? Tem o que ter energia. Isso. movimento, a gente fala... Sabe o que eu acho? Eu acho que pra todo mundo tem. Porque assim, hoje em dia... vamos... Ainda mais assim, no online, a pessoa vem Nossa! do trabalho cansada. Exatamente. Aí, se você não tiver energia... Exatamente. Porque você não vai começar a aula, hello, how are you? Você não vai fazer assim. Vai falar, hello, how are you? Você se expõe, você põe o teu rosto, você percebe que o teu aluno tá... Você fala, really? Olha, você colocando a sua expressão facial pra ele também se comunicar com você. Porque se você pergunta, você tá triste? É, verdade. Ele não vai se sentir à vontade de repente, também falar com você, compartilhar com você. E criança muito menos. Porque às vezes a criança já vem pra tua aula já chorando. Aí é onde você... Oh, are you sad? Ah, o que aconteceu? Por que você tá sad? E eu fico aqui batendo na tecla. Ah, mas a teacher não quer que você fique sad. Entendeu? Aí aqui eu não esqueci o happy. A teacher quer que você fique happy. E aí eu faço o rostinho happy, faço o rostinho sad. Então, com a criança, a gente se sente mais à vontade, vamos dizer assim. E aí é 100% em inglês? Não. Eu posso dizer que vai lá pelos 70%, 30%. Eu tenho o recurso do português. Eu tenho o recurso porque, às vezes, em alguns momentos, eu tento o máximo trazer tudo em inglês. Então, por exemplo, o vocabulário da aula eu não vou trazer em português. Eu jamais vou traduzir feliz, triste, frio, calor. Eu não vou. Eu vou trazer, oh, are you cold? E aí faço, oh, are you cold? Você tá mesmo cold? E eu fico batendo na tecla cold. E Miriam, desculpa te interromper, você chegou a usar com adultos também? Eu também uso. Porque assim, também uso. Pra mim, o adulto, ele é uma criança grande. Boa, é isso mesmo. Entendeu? Olha, eu não consigo começar a abordar um vocabulário sem preparar, por exemplo, uma aula online. Eu tenho que ter os meus slides com uma foto. Eu tenho que ter, porque dali eu puxo o gancho pra pergunta. Uhum. Ele visualiza, ele olha, ele pensa, porque na cabecinha dele vai ficar lá pensando várias palavras. Até que consigo ativar um gatilho que ele vai conseguir falar. Então, se eu mostro lá já uma foto de um rapaz, de uma foto de um tempo frio, eu vou falar do tempo, eu vou falar about the weather. Então, eu já mostro uma pessoa morrendo de frio, eu falo, look, he's cold. Are you cold? É porque realmente ele vai lembrar, são várias... gatilhos, assim, ele vai fazendo várias assimilações. Você com o gesto, depois a figurinha. Porque você imagina que o adulto, quando você começa a falar de um assunto, ele não tem vocabulário ainda. Você precisa fornecer. Isso pra qualquer na verdade, idioma. Pro idioma. Vamos dizer assim, pro idioma. Pra criança, principalmente porque ela ainda tá na aquisição de novas palavras. Então, nesse processo de aquisição, as crianças muito pequenas, a gente chama de very young learners, se você vai fazer esse processo de aquisição de linguagem, ele tá fazendo também em português. E aí ele vai fazer em inglês também. E ele não vai confundir. Tem espaço aqui pro português e tem espaço no cérebro pro inglês. Isso é bem legal a gente falar. Não se preocupe. Não, a gente tem essa dúvida, viu? É bem frequente. É bem frequente. Principalmente, na Follow você tem também essa faixa etária menor? De 6 anos? Tá. Você deve ter recebido esse tipo de dúvida. Será que meu filho vai confundir? Uhum. Porque ele tá sendo alfabetizado. A gente trabalha com 5 anos, mas os nossos alunos ainda são maiores. Entendi. Porque a gente fala muito nessa faixa etária dessa alfabetização visual. Eu não ensino meu aluno a escrever com 7 anos de idade em inglês, não. Ele vai ser exposto às palavrinhas, ele vai ser exposto, dependendo da faixa etária, 6 anos, eu exponho lá os feelings e, num determinado momento, eu coloco lá o text card com a palavra sad, para ele fazer um matching. Vamos lá. Aí sim. A hora da pergunta polêmica. Aham. Você
você usa material didático, você pensa que o material didático ele é importante ou não necessariamente? Olha, vou ser bem sincera, tá? Não necessariamente. Porque muitas vezes você pega um livro e aí a gente vai falar aqui de personalizar o ensino para o teu aluno. Eu tô com uma aluna, eu tenho uma aluna adulta, adulta, e o livro tá comigo. O que que eu faço? Eu adapto as coisas do livro, eu monto essa aula de uma maneira personalizada. Eu sei que aquele assunto, aquele texto que aborda aquele ponto gramatical, puxa, ela não quer falar. Tá eu sei. muito chato ali. Nossa, eu vou falar sobre a Austrália. Gente, ela nem gosta da Austrália. Eu sei que ela quer saber sobre o Canadá. Vou preparar aquele mesmo assunto sobre o Canadá. E aí eu trago pra minha aula. Porque aí eu não vou ficar preso no livro. Porque o problema de você adquirir um material didático e o teu aluno ter também, é que vai vir a pergunta, se for menor. O pai vai perguntar, mas você não trabalhou tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas aquilo não era pertinente pro aluno. E eu sei que eu poderia ativar o conhecimento pra ele, trazendo de uma outra maneira. Então, eu uso como recurso hoje. Então, vamos lá. Pais, nós somos preparados, nós sabemos a sequência do Sim. A1, do A2, Exatamente. do B1, do B2, do Do C1, C1. do C2. Total. Então, não necessariamente a gente precisa seguir. Não é porque a gente não está seguindo que a gente não está seguindo um padrão. Exatamente. Né? Até porque cada aluno tem seu ritmo. Sim. De aprendizado. É claro que numa aula em grupo, né, Nathalie, você vai pensar que você vai ter que pensar num todo. Sim. Mas eu sei que aqueles fast finishers, aquele que termina primeiro, eu posso dar um task um pouquinho. Vai fazendo isso aqui. Aí você vai perceber que, de repente, no próximo semestre, ele pode até avançar. Porque isso acontece num grupo, pode acontecer. Sim. Numa aula personalizada, eu vejo que você tá com facilidade nesse tópico, posso deslanchar. Vi que você tá com dificuldade em tal tópico, eu vou voltar, vamos rever isso aqui e vamos aprimorar. Então, eu consigo fazer esse rever e aprimorar da maneira que é pertinente para o aprendizado do aluno. Tá aí a importância de você... Se eu fico num livro, eu tenho 10 unidades. Eu tenho que fazer as 10 unidades? De repente, não. De repente, nas 6 unidades, o meu aluno, eu consegui trabalhar o aspecto da conversação, o nível dele, posso avançar. Então, let's skip. Né? E vamos já passar para o próximo, porque sabe aquela aula que você prepara um tópico para 4 aulas, o aluno em 2 produz? Sim. E também acontece o contrário, né? Sim. Você prepara em 4, o aluno na 4ª aula você fala, vou ter que fazer. Vou ter que preparar. Ele não pegou isso ainda. E para ele avançar, eu preciso que isso aqui esteja bem. Então, eu vou voltar nisso aqui. Então, assim, não só como os adultos, como as crianças também, as pessoas eles são diferentes. Sim. E eles têm ritmos diferentes. Eles têm. Não quer dizer que um é mais inteligente, superior ao outro. De jeito nenhum. Mas tem ritmos diferentes. É claro que se tratando de uma instituição, hoje como eu estou numa escola, então eu tenho ali um material didático, uma sequência a seguir. Sim. É claro, né? Então a gente vai respeitar isso aqui. Se eu puder personalizar, no caso da Follow, que você pode personalizar aí, eu já consigo nesse caminho muito mais efetivo. Numa escola, o que eu posso fazer? Eu posso verificar o que eu posso dar, como eu falei agora desse Fast Finishers, aquele aluno que termina primeiro, eu posso dar um extra pra ele ir fazendo, enquanto eu vou lá reforçar com outro coleguinha. Ansioso, né? Porque senão vai falar, poxa, eu já sei tudo. Teacher, já terminei. Né? O que eu faço agora? Tem aqueles que, já terminei. Exatamente. E 10%, 20% da sala ainda tá no segundo, ele já tá no quinto. Aí você fala, calma, então faz de novo esse aqui. Faz a negativa, faz a interrogativa. Aí você dá um extra pra ele se ocupando e você ir lá e cuidar do outro. Então, a gente tem essa sabedoria, né, em sala de aula. E aí, falando de um aluno, né, numa escola de idiomas, em que você tem como personalizar o aprendizado, aí eu consigo. E aí, eu hoje, por exemplo, na educação infantil, nos últimos 5 anos, eu não trabalhei com material didático, porque eu não acho pertinente o material didático para as pessoas de 3 aninhos. Aquelas pessoinhas, né? De 5 aninhos, carregar um livro. O livro é maior que a mão deles. Sim. Então, não tem necessidade. Você tem como experimentar o idioma de outras maneiras, né? Algo mais sensorial. Você fazer com que ele experimente mesmo. A palavra é essa. Experimentar o idioma produzindo algo. Então, se a gente vai fazer o rostinho sério, ele mesmo monta com o dedinho, com tinta. E aí, ele fala sad, do jeitinho dele. E aí, a gente trabalha dessa maneira. Aí, claro, começando ali os 6 anos, ele já tá no processo de alfabetização. Eu consigo.
de repente, adquirir, realmente estar com material didático, mas fazendo aqueles recortes, né? Colocando um story time. Não necessariamente utilizando tudo que tá no livro. Tudo que tá no livro, exatamente. Porque nem tudo que tá no livro chama atenção. Às vezes você fala, poxa, eu vou trazer de uma outra maneira um determinado tema. Eu adoro o processo de storytelling. Então, esses recursos aqui pro storytelling Também funcionam adoro. muito. Eu amo storytelling. Ai, eu adoro. E as crianças se encantam, né? Sim. E montar histórias, montar sequências. Exato. E eles se envolvem e recontam, né? E recontam. Isso é muito bacana, Os adultos eu já usei, mas os pré-adolescentes também gostam muito. Exato. E eles gostam e produzem, viu? E produzem muito, Produzem. Viu? Nossa, eu já dei aula, assim, pra 10, 11 anos de idade com storytelling. E era incrível. Eu mostrava aqui, lá, umas cartas nada a ver com nada. Aqui uma fada, aqui sei lá, um jardim. E eles criavam, a criatividade. Então eu falava assim, dois, né? Cada um, eu vou puxar uma carta, eu vou puxar outra, vocês têm que dar sequência na história, bora. Nossa! Aí a fada tava não sei aonde, aí ela entrou no meio do jardim, aí não sei o que. Exatamente. É muito Eles legal, têm um poder de criatividade legal. e imaginação que a gente não tem ideia, né? É muito e isso legal. é muito bacana. E você consegue, por exemplo, vamos dar um different ending pra essa story. Eles conseguem fazer. Eu falo, você vai ter que terminar. Exato. Aí tal coisa. Exato. Muito coisas fácil. Exato. Que pra eles falam, nossa, mas é criatividade, é criativo. E os pequenos, por exemplo, se você leva um adereço, por exemplo, eu adoro os meus óculos, né? E aí eu coloquei na semana passada, deixa eu ver. Eu coloquei na aula, né? E eles estavam fazendo a lição. Aí eu falei, deixa eu colocar o meu glasses aqui pra ver se vocês estão fazendo a lição. Aí um aluno veio e falou assim, colocou o dedo. Oh, teacher, é de mentira. Eu falei, não é. It's my magic glasses. Quando eu coloco esse Magic Glasses, eles adoram. Gente, olha isso aqui. Quem é uma professora da... Sabe o que eu lembro? Eu lembro do Castelo Rá-Tim-Bum. do Rá-Tim-Bum e do Castelo Rá-Tim-Bum. Não sei por quê. Rá-Tim-Bum e Castelo Rá-Tim-Bum. Olha só, talvez por conta daquela magia, aquele colorido que eles tinham. Exatamente. Nossa, e olha, posso te falar? Eu não consigo ir pra minha aula sem nada. Eu tenho que ter nem que seja a minha varinha. Olha aqui. Eu tenho essa. Só pra poder olhar no caderno dele, fazer assim na cabeça dele, falar hello, algo assim. Eu gosto de ter alguma coisa. O meu óculos tá no meu jaleco. Tá sempre no meu jaleco. Porque os pequenos, isso aqui, já na minha aula, já transformou minha aula. Eu posso pôr no meu aluno pra ele ir lá olhar se o outro fez o homework. Eu tenho os meus carimbos, eu peço pro helper ir lá, você que vai ser a teacher agora. Então isso, gente, faz com que ele se conecte comigo. E eles se divertem em sala de aula. Por exemplo, vamos lá. No final das contas, eles... chegou a teacher me. Exatamente. Assim? E esses se divertem e aprendem. Sim. Eles aprendem brincando. Se divertindo. Eu acredito tanto isso, nisso, e eu gente. Gosto disso. Eu gosto dessa energia. Por favor, acreditem. Acreditem, dá. Faz efeito. Faz efeito, sim. Até, por exemplo, quando eu falo... Vou até abrir o parênteses aqui pra falar do meu capítulo do livro, que eu falo do movimento. Sim. Professor de criança não dá aula sentado. Não dá. Eu não sento. Tanto que eu uso tênis pra trabalhar. Você só vai me ver trabalhando com tênis bem confortável. Certo. Dificilmente eu vou com um sapatinho. Porque eu preciso estar confortável pra eu me movimentar na sala e estar de prontidão, de olho em todo mundo. Então eu não sento, gente. Se eu sentar, eles estão aqui em fila pra me trazer alguma coisa, pra eu carimbar alguma coisa. O máximo que vai acontecer. E no meu capítulo eu falo sobre o movimento em sala de aula. Me conta mais sobre este projeto. Práticas de inglês na infância... From Teachers to Teachers. Isso. Esse aqui é um livro maravilhoso que eu tenho o prazer de participar como coautora e também coordenadora. Eu tô como coordenadora desse projeto com a Roberta, da editora Bock, aqueles jogos de cartas que vocês usam muito. E aqui nós temos uma coletânea de 28 coautores. Por sinal, temos profissionais seus aqui também participando conosco, falando sobre musicalização. E aí, cada um de nós fizemos um compartilhamento de alguma prática que funcionou para mim, que funcionou para o outro e que eu já tenho como inspirar outros professores. Essa é a nossa maior... eu queria até resumir. É como se fosse 28 workshops que você comprou tudo dentro de um livro. Então, aqui você tem... Eu, por exemplo, falo sobre o movimento na sala de aula, sobre TPR, sobre body language. Sem essa comunicação corporal que eu faço com o meu aluno, para ensinar a criança...
Eu acho que não pode ser. Você tem que tentar usar isso o máximo que você puder. E eu falo aqui. Você vai ensinar o feelings, faz expressão facial. Você vai ensinar colors, leva os recursos. Eu adoro EVA, né? Eu costumo dizer que meu nome é Miriam, sobrenome é EVA. Esse palitoche aqui, ele deve ter uns 4 anos. O material é EVA. Faz os circles das cores. Pra teachers de kids, esse livro Ele tá incrível. é tudo. Ele tá disponível Tudo. Ele tá disponível no Kindle. A versão digital dele também já tá disponível. Ele tá disponível lá nas minhas redes sociais. Vocês vão encontrar o link da editora. Eu também vou ter exemplar pra vender. É só entrar em contato. Mas você quer saber? Olha, eu não trabalho tanto com kids, eu trabalho com mais pré-adolescentes. Eu não tinha lido ainda. Tá. E eu vou ler. Legal. Porque eu acho que nem eu te falei, o adulto é nada mais, nada menos do que uma criança grande. Você imagina aquele adulto que chega na tua aula depois de um dia cansativo e você trazer algo pra ele, vamos dizer numa aula presencial, só essa, sabe aquelas bolinhas que você compra pros pets, em loja de pet? Eu comprei várias, de beisebol, tênis, futebol e levei pra minha aula. Ai, que Aí o que eu legal. faço? Faço uma pergunta, o aluno tem que segurar. Gente, só dele segurar essa bola ele fica assim. Hoje era pro 5º ano. What time do you have breakfast? Ele já pensou com essa bolinha na mão e aí ele passou a pergunta pro outro. Você imagina um adulto passando, pass the ball, let's throw the ball, let's catch. Você já tá trabalhando inglês. Olha isso. Você já tá trabalhando actions pro dia a dia, Miriam, de uma maneira dinâmica. Vez numa empresa, eu fiz uma técnica que eu aprendi com a Companhia Paulista de Teatro Bilíngue, quando eles davam treinamentos. E um negócio, assim, tão doido que eu falei, gente, o que eu tô fazendo com esses adultos? Na aula seguinte, eles falaram assim, teacher, a gente gostou tanto das aulas anteriores, foi tão dinâmico. Olha isso. Eu falei, sério que vocês gostaram tanto daquela aula? E foi umas brincadeironas, assim. Olha isso. Eu falo aqui no meu capítulo sobre o uso de balões em sala de aula. Você pegar os balões para trabalhar as colors ou colocar uma frase embaralhada dentro do balão, pedir para o aluno encher e ele corre de um lado para o outro e tem que estourar. Olha esse movimento nessa aula e todos esses comandos em inglês. Let's run. Blow up the balloon. Olha só quanta coisa você aprende, você ensina brincando. Porque eu não tô falando aqui desses comandos todos em português. Vamos tentar fazer em inglês? Ok, guys, run. Mas eu tenho que mostrar. Run. Se eu falo sit down, eu tenho que sentar. Se eu falo stand up, eu também tenho que já levantar. Porque ele me vê. Os neurônios espelhos são aqueles que ele imita. E as crianças são fáceis imitadores. Ele vê a criança levantando. Oh, stand up é pra levantar. Então eu vou levantar. Um bebezinho imita. Exatamente. Porque essas conexões que o cérebro faz e o apelo visual, quando ele... Puxa, a teacher, tô falando de toys, então eu trouxe meu teddy bear. Gente, eu levo esse teddy bear pra sala, todo mundo quer pegar nesse teddy bear. Aí eles falam, oh, teacher. Eu falo, oh, look, let's pet. Eu já dou um comando aqui. Let's pet the dog or pet the bear. Isso tudo já faz com que ele entre no idioma. Aí, se eu levo esse bear pra sala, tem que passar na mão de todo mundo. Nisso, a minha aula já ficou super descontraída. E eles estão falando, teddy bear, teddy bear. Ele sai de lá falando teddy bear. Muito fofo. Então, é essa a questão. Gente, a Miriam também é coautora comigo no livro Também inglês do seu jeito. Inglês do Seu Jeito. Isso. Lá no seu capítulo você fala... Eu falo sobre ensinar inglês com alegria. Sempre. Sempre. Alegria. Eu tenho um jargão do meu Insta, vocês vão ver lá, que é Bring Joy to Your Classes. I teach with joy. E eu acho que a palavra joy, né, mais curtinha do que alegria, né? Essa palavra joy tem que fazer parte faz parte do ensinar inglês, porque o inglês é uma língua muito dinâmica. Sim. É uma língua gostosa de falar, né? Não é porque a gente ensina, né? Mas é gostosa de falar. Então, eu acho que vale a pena. Então, a minha linha de trabalho é essa. Eu faço workshops para professores e eu falo, vamos tentar trazer de uma maneira mais alegre? Né? Let's make a joyful class não é fazer sem propósito. Eu tenho uma intencionalidade, tá? Isso aqui tem uma intencionalidade, não é só... Tem um propósito, exatamente, exatamente. E nesse livro aqui vocês vão encontrar várias dicas com várias técnicas. Você fala, nunca pensei nisso. Nossa, que legal essa teacher. Ela trabalha música dessa maneira, ela fala sobre disciplina. Eu tenho uma professora que fala sobre disciplina positiva, que hoje, né, esse class management tá muito difícil pra gente. Os comportamentos das crianças pós-pandemia, né? A gente ainda tá lidando aí com muitas coisas. Então, a gente tem vários capítulos aqui que vão te dar vários insights.
sobre vários aspectos e sempre buscando essas práticas de maneira alegre. Essa é a nossa proposta. Ela e mais uma teacher da Follow Da Your Follow Dreams. também. Aqui, eu não posso deixar de ler. Exatamente. A Ellen tá aqui também conosco, hein? Vocês vão lançar agora, Nós né? vamos lançar dia 17 de setembro na Livraria Cultura. Semana que vem. Semana que vem, sábado Eu que estarei vem. lá prestigiando vocês. Que legal, às 6h30 da tarde. Vai ser um prazer estar com você e com toda essa equipe linda. Miriam, quem quiser te encontrar nas redes sociais... Pode me encontrar no Instagram, @teachermiriam_. Sou muito prestativa lá. Fiquem à vontade de me procurar. É muito legal, gente, ver os posts dela. Eu sou uma professora séria. Vou deixar bem claro. Gente, eu sou uma professora séria, mas eu gosto de trazer o inglês com alegria. Não, outro dia eu vi você fazendo uma dublagem lá. Como é que era? Eu faço vídeo, mas... Tem gente que fala assim, você faz vídeo pra quê? Pra se aparecer? É claro, gente, é pra me aparecer mesmo. Se eu não quisesse aparecer, eu não fazia vídeo. E eu faço com prazer, tá? E é do meu Eu dei jeito. tanta risada. Mostrei pro meu marido e me deu tanta risada. E é do meu jeito. É amador, mas é pra ser feliz e a gente levar o inglês com alegria. Essa é a nossa missão. Miriam, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada pelo convite mais uma vez. Tá bom? Beijão. Beijo. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.